Muito bem. Em relação ao ingresso na carreira, a advocacia da União, no cargo advogado da União, ela é dividida em três instâncias, por assim dizer. Na verdade, é uma divisão meramente administrativa, porque em qualquer das classes que você se encontre na carreira, o seu trabalho não muda enquanto advogado público. Então, você chegou na AGU, você vai pegar no batente, vai ter uma mesa cheia de processos para você. É preciso entrar muito motivado para trabalhar, porque você vai ter muito trabalho para fazer. Não se preocupe quanto a isso. Então, você entra como advogado da União de segunda categoria, e as próximas categorias são advogado da União de primeira categoria e advogado da União de categoria especial. Você ascende na carreira por antiguidade e merecimento. Então, obviamente, é preciso ter ultrapassado o período de estágio probatório para que você possa começar a ascender para as categorias superiores, né? Então, depois de 3 anos, você está apto, então, a concorrer tanto por merecimento quanto por antiguidade para as carreiras de primeira categoria e a categoria especial. Não é rápido, não. Isso acontece. Eu estou há 6 anos na carreira e ainda me encontro na segunda categoria. É preciso, se você quiser que isso aconteça o mais rápido possível, é preciso que você invista na sua capacitação, no seu merecimento, fazendo cursos de especialização, mestrado, doutorado, ministrando aula em instituição de ensino superior, também exercendo algumas atribuições específicas, como, por exemplo, examinador de banca, de concursos de prova oral da AGU. Então, tudo isso vai lhe acarretando a ocupação de DAS, no caso, cargos comissionados, de direção de organização e direção de chefia, no caso, procuradoria seccionais, procurador seccional, procurador da União, procurador regional. Tudo isso vai te dando a possibilidade de acumular pontos para que você seja promovido por merecimento. E no que diz respeito à antiguidade, o próprio nome já diz, vai ascendendo a carreira os mais antigos em cada categoria, né? Então, não é algo fácil de acontecer, não é algo simples, é algo demorado. Aliás, perdão, é algo simples, mas é algo demorado. Não se chega na carreira e se ascende a carreira muito rapidamente. Existe uma esperança de que essa demora não seja tão, digamos, dolorosa como com a criação dos 560 cargos de advogado da União agora pelo Congresso Nacional, né? Na verdade, encontraram um defeitozinho de forma, a lei vai ter que voltar para o Congresso Nacional, para o Senado, na verdade, para depois ser sancionada pelo Presidente da República novamente, mas é só uma questão pro forma, os cargos estão certos. Com esses 560 cargos, se existe hoje na carreira uma discussão se esses 560 cargos vão ficar todos na segunda categoria ou se esses 560 cargos vão ser divididos por 3. E aí 1/3 fica na segunda categoria, 1/3 na primeira e 1/3 na categoria especial. Se isso acontecer, o acesso à segunda categoria e à categoria especial vai ser facilitado, e aí essa demora pode não ser tão grande para as próximas pessoas, os novos aprovados, e também para algumas pessoas que estão na carreira esperando ascender, como eu. Essa é a questão específica das carreiras. Muito bem, você entrou na Advocacia da União, você lá vai ter a opção, a possibilidade de listar os locais de lotação em que você vai optar, e a administração vai te lotar de acordo com a tua classificação no concurso, ela vai liberar lá os cargos. Não se preocupe que você não vem para o Nordeste, então nem se anime. Se você for do Nordeste, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Maceió, não há vaga nessas localidades. Todo mundo é absolutamente maluco pelo sol do Nordeste, pelo clima do Nordeste. A possibilidade também e o grande número de aprovados do Nordeste faz com que as pessoas que já estão na carreira queiram voltar para as suas localidades, ou que as unidades que já existem no Nordeste já sejam ocupadas por pessoas dessas localidades, retira a possibilidade de uma lotação inicial em alguma cidade do Nordeste. Então, o que sobra? Sobra Brasília, sempre há vagas para Brasília, sobra o norte do país e sobra algumas regiões interioranas do sul do país. É o que sobra de lotação. Não há lotação para outra localidade.
Quanto a isso, não se anime. Quem hoje, dentro da carreira de advogado da União, ainda existe uma portaria, que é a portaria da UDP, que nós chamamos a Unidade de Difícil Provimento. Existem alguns locais que são escolhidos nesta portaria pela administração, que são eleitas como unidades de difícil provimento. Quem vai para uma localidade de difícil provimento passa a ter uma regalia, entre aspas. Como é que isso funciona? Após 2 anos, 3, na verdade, hoje são 3, na minha época eram 2, após 3 anos de efetivo exercício no local de difícil provimento, na unidade de difícil provimento, você passa a ter preferência de remoção na frente das pessoas que até são mais antigas do que você na carreira. Então, o primeiro critério de remoção hoje dentro da Advocacia Geral da União, para a carreira de advogado da União, uma vez que não existe mais o UDP nem para Procurador Federal, nem para Procurador da Fazenda, é o atendimento dos requisitos da portaria da UDP. Se você tem 3 anos em local de difícil provimento, então você está no topo da lista de remoção para a escolha das localidades que são ofertadas pela administração. Só para você ter uma ideia, eu tenho colegas que estão no Pará. Eu, quando entrei na Advocacia Geral da União, fui lotado na Procuradoria da União no Pará, que é local de difícil provimento. Eu me aproveitei da normatividade que existia, que era 2 anos em local de difícil provimento, mas passei 3 anos no Pará, abri uma vaga no interior do estado de minha origem, que é a Paraíba, e eu fui removido para Campina Grande, que é a segunda cidade do estado, e aqui em Campina Grande estou até o momento. Mas me vali da unidade de difícil provimento. Sem ela, eu estaria ainda no Pará ou em Brasília, sem possibilidade de voltar para Paraíba e muito menos para o Nordeste. Então, nessa situação específica, eu recomendo que aqueles que sonham em voltar para casa, se a UDP, a Portaria de Unidade de Difícil Provimento, ainda existir na época da sua nomeação e você tiver como um dos objetivos o sonho de voltar para casa, então eu recomendo que você escolha uma unidade de difícil provimento. Depois que você for aprovado, eu me coloco à disposição aí para que a gente possa discutir e para que eu possa passar para você todas as características das unidades de difícil provimento para que você possa, se tiver condição de escolher por conta da sua classificação, a melhor unidade de difícil provimento possível. Mas, do contrário, vai sobrar para você Brasília, que é para onde vai a grande maioria dos iniciantes na carreira, e lá ficam até que surja uma vaga em algum local próximo da sua localidade de origem, e alguns até desistem de voltar, ficam em Brasília mesmo. Uma situação mais difícil dentro da mobilidade na carreira, no que diz respeito à remoção, é realmente para Fortaleza. Fortaleza é algo, digamos, utópico até. A Procuradoria da União em Fortaleza tem como lotação ideal algo em torno de 20 advogados da União. E hoje existem lá 35 advogados da União. 15 advogados da União estão lá subjúdice, porque ingressaram com ação judicial, conseguiram de alguma forma provar para o juiz que tinham a necessidade de estar em Fortaleza, e lá estão subjúdice. Então, até que essas pessoas e que os processos dessas pessoas sejam julgados, e até que Fortaleza volte a ter a quantidade de advogados da União da lotação ideal, Fortaleza é utópico, nunca, completamente diferente. Eu tive a sorte, na verdade, eu agradeço muito a Deus porque eu passei no cargo que eu queria, na hora certa, porque foi justamente no momento em que a portaria de unidade de difícil provimento foi publicada pela administração. Eu entrei já na portaria de difícil provimento. Um detalhe, por exemplo, quando eu fui para Belém, para a Procuradoria do Pará, eu já comecei a contar o tempo de UDP no momento da minha lotação. Por exemplo, fui lotado, comecei a trabalhar, comecei a contar o tempo. Hoje não é mais assim. Você vai para Belém, certo? Certo. Você só começa a contar o tempo de UDP, os 3 anos, a partir do momento em que você tem condições de sair de Belém e não sai, e que fica em Belém por opção. Entendeu? A não ser, isso se Belém for sua única opção de lotação. Se você tinha a opção de ir para Brasília e foi para Belém de imediato, então você começa a contar de forma imediata. É uma coisa interessante que a administração criou. Outra coisa importante também, por exemplo, a cada ano que você fica numa unidade de difícil provimento, você soma 1 ponto a mais para promoção.
ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente. Você precisa de pontos para promoção, então cada ano que você passa em unidade de difícil provimento, você conta um ponto para promoção. Tudo isso porque é difícil lotar advogados da União no norte do país. Então a administração dá a possibilidade de você ter privilégios tanto de promoção quanto de remoção, para que você se disponibilize a ir lá para o interior do país, para o norte do país, para exercer o ofício lá de representante judicial da União. Eu agradeço muito o tempo que passei em Belém do Pará. Primeiro porque foi lá que eu conheci o Alexandre Polares, que é meu sócio na EBED. Somos sócios cotistas na EBED. Criamos a EBED e foi dessa amizade que a EBED surgiu. E também, assim, agradeço porque a procuradoria de lá, quando a gente chegou, era uma procuradoria muito carente de advogado da União. Então, ela precisava, na verdade, de advogado da União e eu precisava daquela escola. Porque em Belém eu praticamente enfrentei todas as ações e todas as teses que um advogado da União pode enfrentar em uma unidade estadual. Então é como a gente diz na carreira, a gente criou aquela casca, a casca de advogado público. Então quando eu saí de Belém, eu saí com a sensação de que você pode me dar qualquer coisa que eu consigo resolver. Então Belém é como se fosse uma escola, é como se fosse aquele leite que você precisa tomar para criar força nos ossos para andar sozinho. Então agradeço muito o tempo que eu passei em Belém.